Boa noite. Boa noite, Zenilda. Seja bem-vinda. Vamos aguardar um pouquinho para que novas pessoas entrem, para a gente começar a nossa oração. Hoje nós estamos no 5º dia do nosso ciclo de 21 dias, meditando, refletindo e fazendo oração com os ensinamentos da Santa Hildegarda. Para quem vai assistir a live gravada, é só passar um pouquinho, né? Para poder chegar direto na oração. Boa noite, mãe. Bem-vinda. Vamos começar então esse 5º dia do ciclo de 21 dias, orando, meditando e refletindo com Santa Hildegarda. Boa noite, Nádia, boa noite, Robson, sejam bem-vindos. Vamos começar agora então. Se você puder nesse momento, fechar um pouquinho seus olhos, se conectar com o momento presente, aqui, agora. Faça uma respiração profunda e solte o ar devagar. Mais uma vez, inspira. Solta o ar, liberando toda a tensão, todo o cansaço. Inspira mais uma vez. E solta o ar bem devagar. Vai relaxando, vai se conectando com esse momento, vai trazendo aqui o seu pedido, a sua intenção para essa oração. Que essa oração possa tocar aí o seu coração, que ela possa te trazer um acalento, que ela possa te trazer paz e principalmente, né, que Santa Hildegarda interceda junto a Jesus pela nossa graça, pelo nosso pedido. Santa Hildegarda, você realizou inúmeros feitos nesta terra e tudo que você fez foi por amor e obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sou imensamente grata pelo teu exemplo, pois ele me anima, fortifica minha alma e traz esperanças ao meu coração. Através de teu exemplo, nobre Santa Hildegarda, eu tomo consciência que assim como você fez,
eu também sou capaz de vencer os obstáculos que apareçam em minha vida. Quais são os obstáculos que neste momento estão na sua vida? Pense nesse momento. Eu também sou capaz de vencer os obstáculos que aparecem em minha vida com discernimento, sabedoria e coragem. Confiante na presença de amor infinito de Deus em minha vida e em meu coração, eu sei que quando eu permito, o Senhor guia meus passos, minha inteligência e minhas ações, segundo a sua vontade. E assim, a vitória em minha vida é uma certeza, pois com Deus somos sempre vitoriosos. Hoje, diante de ti, eu venho aqui pedir a tua intercessão. Diga agora o seu pedido, faça agora o seu pedido. Coloque aqui a sua intenção, o seu propósito para esta oração. Pois sei que você é capaz de ajudar-me neste pedido que eu te rogo agora. Querida Santa Hildegarda, ajude-me a vencer as minhas fraquezas e vícios. Ajude-me a fortalecer minha força de vontade e, sobretudo, ajude-me a seguir com integridade e coragem a missão de vida que Deus me confiou. Assim como você trouxe a visão para uma criança cega ao lavar seus olhos com água do rio Reno, eu também te imploro, lava-me meus olhos com a sagrada água vinda dos céus e cure-os de todo o mal, físico ou espiritual, que possa afastar-me do caminho de Deus. Que eu tenha olhos de ver. Santa Hildegarda, eu te agradeço profundamente as dádivas que tem trazido em minha vida e também estas que te pedi aqui, com o coração aberto e sincero. Muito obrigada, Santa Hildegarda, por sua presença em minha vida. Amém. Assim seja, assim será. Graças a Deus. Que bênção, né? Se conectar com essa oração, colocar as nossas intenções. E hoje vamos para o 5º dia e vamos ver o que a mensagem traz para o dia de hoje. A medicina da natureza. Santa Hildegarda via a natureza como a expressão visível do equilíbrio divino. Não havia separação entre corpo, alma e ambiente. A terra, o ar, a luz e as plantas eram parte da mesma sinfonia que sustenta a vida. E aí tem uma frase da Santa Hildegarda que diz assim: quem vive segundo os ciclos da natureza vive segundo os ciclos do Criador. E como eu já falei, né, aqui em outras lives, a vida é cíclica, né? O mundo moderno nos afastou deste compasso essencial. Nos trancamos em ambientes artificiais, respiramos pouco ar puro, raramente tocamos a terra e ignoramos que a natureza é a primeira medicina. Para Hildegarda, adoecer é um sinal de que nos desligamos da natureza. Respirar o ar pela manhã, tomar sol suavemente, caminhar entre as árvores, tocar a terra com as mãos, são convites para restaurar o ritmo interno e a harmonia perdida. A natureza cura o que apressa
adoece. A natureza cura, o que apressa adoece. Às vezes a gente não quer nem parar um pouquinho, né, para pegar um solzinho pela manhã. E às vezes tem até tempo para fazer isso, né? O solzinho da parte da manhã é tão importante, até vitamina D, né, para o nosso corpo. Hoje não precisamos, hoje não é preciso buscar uma floresta distante. Basta um vaso de planta, um quintal, o céu aberto, o vento no rosto. E aí, você tem praticado esse contato com a natureza? A minha mãe, eu tenho certeza que ela pratica, porque eu até brinco com ela que a metade da varanda dela é uma mini floresta. Tem várias plantas. Mas isso é muito bom. É uma terapia para ela de lidar com as plantas. E as plantas delas são lindas. Planta é vida. E ela traz vida, né, para nossa casa, para o ambiente. É muito gostoso, né, poder cultivar a planta. E ela tá ali com o nosso contato. A gente pode conversar com a planta. É gostoso ter essa terapia. Lembre-se de que você não está na natureza, você é a própria natureza. Cada célula do seu corpo carrega a memória do barro primordial e do sopro da vida. Transforme-se para transformar. O tempo da renovação interior. Hoje seguimos meditando sobre o divino, não como uma entidade distante, mas como a força criadora que pulsa em tudo, na natureza, em nós e através de nós. Essa inteligência organizadora se manifesta no ritmo da vida, nas estações, nos ciclos do corpo, nos chamados que surgem em nossa intuição. A passagem que abre nossa meditação é um convite direto e diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso espírito. Está em Romanos 12, 2. Ou seja, não aceite o caos do mundo exterior como regra. Tudo começa aqui dentro. A mudança verdadeira acontece quando despertamos para a nossa natureza co-criadora. Quando transformamos o microcosmo que somos, tocamos também o macrocosmos que nos cerca. A gente precisa primeiro olhar para dentro da gente para que a gente consiga inspirar para que outras pessoas possam fazer essa mudança. A gente precisa primeiro cuidar da gente para depois poder ajudar o próximo. Isso é muito comum quando você está num voo, né? E o comissário de bordo, o que ele fala? Se houver alguma emergência, máscaras cairão. E primeiro você vai colocar em você para depois você ajudar a outra pessoa, uma pessoa mais velha ou uma criança. Porque senão os dois vão ficar ali, sufocados. Então, com calma, você vai primeiro fazer em você, colocar a máscara em você, para depois você colocar no outro. E assim é a vida. Não adianta a gente querer cuidar do outro se a gente não está cuidando da gente. Vai chegar uma hora que nem o outro, nem você. Ou seja, não aceite o caos exterior como regra. Comece por dentro. A mudança verdadeira acontece quando despertamos para a nossa natureza co-criadora.
Santa Hildegarda nos inspira com a sua própria jornada. Ela iniciou seu legado aos 42 anos, em uma época em que acreditava-se ser tarde demais. Resistiu à sua missão por medo, por dúvida, por não se sentir pronta. E ainda assim, quando se entregou, transformou vidas por gerações. Nunca é tarde para começar. Hoje, muita gente vive apressada, desconectada do próprio ritmo. E diz, não tenho tempo, quando o que falta é espaço interior. A natureza nos ensina, tudo tem seu tempo. Até sob o frio da neve, a primavera está em gestação. Mesmo quando nada parece acontecer, há uma transformação. Há tempo para plantar, há tempo para colher. Tudo a seu tempo. Transforme-se é o convite que a vida faz a cada um de nós diariamente. Assim como a natureza se reinventa a cada estação, você também está em movimento contínuo de renascimento. Não adianta querer transformar o mundo sem arrumar a própria casa. Não adianta falar de paz se você vive em guerra com os seus próprios pensamentos e consigo mesmo. A transformação não acontece apenas nas grandes decisões, mas nos pequenos gestos conscientes. Renovar-se exige intenção, prática e presença. Renovar-se exige intenção, prática e presença. Por isso que ontem eu até comentei, né, que quando eu comecei a praticar a meditação, eu comecei fazendo o quê? Eu entrei num desafio, num ciclo, né, de meditação diária às 6 horas da manhã, porque todos os dias eu acordava no modo automático, né? O relógio despertava, eu ainda tentava travar um pouquinho para cochilar mais um pouco e depois eu pulava da cama e fazia tudo correndo. Tomava café correndo, tomava banho correndo, me arrumava correndo e saía quase sempre atrasada para o trabalho. E era uma rotina assim que me deixava mais cansada. E quando eu comecei na busca do autoconhecimento, né, do desenvolvimento pessoal, eu pensei, isso precisa mudar. Eu preciso encontrar tempo para mim. Eu preciso encontrar tempo para estar em estado de presença, de fazer as coisas com calma. E o que eu fiz? Eu entrei para esse desafio, fui uma pessoa também fazendo live, e eu fazia às 6 horas da manhã. Aí comecei com 7 dias, depois aumentei para 14, e quando eu vi, aquilo ali já virou para mim uma rotina. Por quê? Porque foi a constância, a prática. E isso me deixa tão bem, eu acordar, ouvir as minhas orações, minha meditação, fazer meu devocional, tomar meu café com calma para depois ir trabalhar, isso me deixa muito bem. Eu começo o meu dia muito melhor. E todo o meu dia flui muito melhor. E por isso que eu senti no meu coração de fazer essas lives durante 21 dias para a gente praticar esse momento, né? Como eu faço já de manhã, eu agora estou junto com vocês aqui fazendo à noite. Uma leitura, uma oração, uma meditação. São coisas simples, são os pequenos passos que a gente vai desenvolvendo e vai despertando a nossa consciência, a nossa presença. A transformação não acontece apenas nas grandes decisões, mas nos pequenos gestos conscientes. É o que eu acabei de falar. Renovar-se exige intenção, prática e presença.
Pode ser algo simples. Olha aqui, acordar com calma, preparar um alimento com carinho, cheirar um óleo essencial, silenciar por 5 minutos antes de sair de casa. Esses pequenos gestos cotidianos são formas de reafirmar: eu escolho estar em sintonia com a energia que constrói, não com a que consome. Eu escolho estar em sintonia com a energia que constrói e não a que consome. A transformação começa nos detalhes e se espalha como um bom perfume. E por que diz aqui, né? Eu escolho estar em sintonia com a energia que constrói. Eu estou direcionando a minha energia para algo que vai me trazer bem-estar. Quando eu falo que a gente acordar com, fazer uma oração, meditação, acordar com calma, tomar um café, apreciando, né, saboreando aquele café, sentindo aquele cheirinho de café da manhã, 5 minutos de silêncio, eu estou construindo algo, né? Eu estou empregando a minha energia em algo que vai me trazer bem-estar. Ou tem pessoas que acordam, que vão se exercitar, também está contribuindo para construir um bem-estar, uma qualidade de vida. Isso é qualidade de vida. E aí não adianta dizer assim, mas eu não tenho tempo. Faça o que eu falei. Eu também achava que eu não tinha tempo, mas eu comecei a acordar 1 hora antes do que eu acordava para fazer essas práticas. E hoje eu me sinto muito melhor. A transformação começa nos detalhes e se espalha como um bom perfume. As pessoas ao seu redor vão sentir e sentem. Algumas vão se aproximar mais, outras vão se afastar. E tudo bem, porque crescer também é saber estabelecer limites com firmeza e doçura. Reflexão de hoje. Você está ouvindo a sua intuição? Está respeitando ou tentando caber em espaços que já não servem mais? Você quer mesmo mudar ou ainda tem medo de sair da sua zona de conforto? O que está te impedindo de fazer a sua transformação, a sua mudança? E respeitar, né, está se respeitando ou tentando caber em espaços que já não cabem mais. Quando a gente vai buscando se autoconhecer, né, quando a gente vai priorizando coisas que são realmente importantes para a vida da gente, coisas que a gente fazia antes já não fazem mais sentido. E aí a gente começa a quê? A se afastar daquele ambiente que já não faz mais sentido. Se afastar de coisas que já não te trazem mais bem-estar. E isso faz parte. E às vezes a gente não quer fazer a mudança justamente porque a gente não quer abandonar, né, aqueles velhos hábitos. A gente quer mudar, mas a gente não quer mudar o nosso comportamento, os nossos hábitos que não são saudáveis, que não são construtivos. Não é verdade? Micro e macro, o reflexo inevitável. Se você deseja um mundo mais justo, pacífico e vibrante, comece ajustando o seu próprio ritmo. O macrocósmico, sociedade, natureza, planeta, respondem diretamente às vibrações que o seu microcósmico emite, ou seja, sua fala, sua intenção e a sua ação.
Cuidar da sua alimentação, silenciar a mente, contemplar a beleza da natureza são práticas de cocriação consciente. O mundo moderno perdeu a capacidade de contemplar, de perceber que a beleza nos ciclos da vida, como a lua, o nascer do sol, o cheiro da terra molhada, o toque do vento. As pessoas perderam esse encantamento, né? De observar o pôr do sol, de sentir aquela brisa batendo no rosto. Reconectar-se com esses ciclos é realinhar-se com o próprio sentido de existir. Cocriar a realidade é mais do que agir, é ajustar o seu ser. Quando você ajusta o seu ser, a sua presença transforma o ambiente. Quando você eleva a sua frequência, influencia naturalmente o seu entorno. É tão gostoso quando você está com pessoas, né, que têm uma energia boa, que tem uma autoestima elevada. Isso, às vezes você chega no ambiente e você é influenciado por pessoas assim. Como ao contrário também é verdadeiro. Que às vezes você chega num ambiente, está todo mundo lá borocochô, todo mundo reclamando. Aí você até chega animado, mas aí o que acontece? Para você pertencer àquele ambiente ali, aí você começa a baixar a sua energia também. Mas quando a gente está no estado de presença, quando a gente consegue reconhecer isso, a gente não se deixa abalar pelo ambiente, pelas pessoas. O que a gente faz? A gente tenta elevar a frequência daquele ambiente. E se você perceber que as pessoas não estão, né, querendo elevar as suas frequências, falar de coisas boas, falar de coisas construtivas, o que você faz? Você se retira. Você vai deixar a sua energia ir embora assim? Não. Tá tudo bem, a gente precisa só respeitar cada um. Né? Cada um, cada ambiente, cada lugar, cada pessoa. Respeitar. Então, quando você está levando, né, a sua alegria, a sua energia positiva para aquele lugar, a sua intenção é que, né, você se conecte com pessoas que também estejam, né, naquela vibração, naquela frequência daquela energia, né? Mas se você percebe que não vai haver esse equilíbrio, simplesmente. E aqui eu falo, não é uma situação em que às vezes a pessoa está passando por algum problema, não é isso. Estou falando de um ambiente de um modo geral, tá? Onde às vezes você se encontra com pessoas, está num lugar onde as pessoas só falam de outras pessoas, fazendo fofoca, reclamando da vida. Não é verdade? Cocriar a realidade é mais do que agir, é ajustar o seu ser. Quando você ajusta o seu ser, a sua presença transforma o ambiente. Quando você eleva a sua frequência, influencia naturalmente o seu entorno. Assim como os animais percebem a energia dos lugares, as plantas se curvam ao sol e as marés seguem a lua. Você também é sensível às forças invisíveis que regem a vida. Tudo vibra, tudo se comunica. Cada ser humano tem seu tempo de transformação. E aí, quando você começa a mudar, você acha que quem convive no dia a dia com você, né, também tem que mudar. Só que não é bem assim. A gente precisa respeitar, né, o outro. Que o outro talvez não esteja ainda no mesmo nível que você está. Então, quando você muda, né, você está fazendo mudanças na sua vida, você vai influenciar de alguma forma o ambiente e as pessoas que estão ao seu redor. Mas a gente precisa ter um pouco de paciência. E não impor que as pessoas pensem como você, façam escolhas como você.
Você apenas vai se colocar sua opinião, vai colocar aquilo que traz bem-estar para você. Ponto. Porque também já pensou, eu mudei, você tem que mudar, eu tô assim, você também tem que... Não, não é assim. Não é assim. Às vezes você está num nível mais elevado de autoconhecimento, de desenvolvimento, que a outra pessoa não está, e a gente precisa respeitar isso. Tudo vibra, tudo se comunica. Cada ser humano tem seu tempo de transformação. Alguns florescem rapidamente, como as flores silvestres. Outras demoram, como as árvores centenárias. Evite comparações. Respeite o seu ritmo. Mas siga. O mais importante é mover-se em direção à sua evolução, a sua versão mais alinhada com quem você deseja ser, com a pessoa que você deseja se tornar. E a afirmação do dia é: eu sou parte da criação. Eu escolho renovar meu espírito e transformar a minha realidade com coragem e consciência. Vou repetir a afirmação. Eu sou parte da criação. Eu escolho renovar meu espírito e transformar a minha realidade com coragem e consciência. E aqui deixo um exercício. Tire um tempo para observar algo simples na natureza. Seja uma flor, observar o céu, as estrelas. E depois, se você puder, escreva o que essa imagem que você contemplou, né, está ensinando você sobre transformação. O que você observar, seja a lua, a estrela, né, o céu estrelado, ou uma flor, o que isso está te ensinando para a sua transformação? Te ensina sobre a sua transformação. E a gente precisa respeitar, aprender com a natureza, né, a respeitar os ciclos, entender que faz parte os ciclos da vida. E hoje, antes de eu começar essa live, eu tirei uma mensagem, pílulas de sabedoria, né? E a mensagem que veio foi amor. O amor é uma sementinha que vem dentro de nós. Se a plantarmos e cultivarmos, ela cresce, floresce e frutifica. Fica tão grande que escapola transborda de dentro da gente e vai semeando outros corações. Espalhe suas sementinhas de amor pelo mundo inteiro. Essa foi a nossa live de hoje. Espero ter contribuído com algo desse ensinamento, desse dia. E amanhã estaremos aqui às 21 horas. Um beijo, uma noite abençoada para todos nós.